Vamos para o nosso painel de número 6, penúltimo painel da nossa programação, avanços na logística de distribuição. Neste momento, a gente vai discutir os desafios, as evoluções e as oportunidades relacionadas à logística de distribuição, tema estratégico para o fortalecimento da cadeia do etanol e para o avanço do setor com mais eficiência e competitividade. Para conduzir essa conversa, eu convido ao palco o diretor executivo da ADECOM, a Agência de Desenvolvimento Sustentável das Hidrovias e dos Corredores de Exportação, Edeon Vaz Ferreira. Para compor esse painel, convido ao palco o diretor executivo da Ultracargo, Fernando de Hell. Convido também o economista, consultor em logística da Peroto e Pagô e ex-diretor-geral do DENIT, Luiz Antônio Pagô. E também completa o nosso painel o ex-senador e presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos. Fiquem à vontade, a dinâmica, pessoal, é a mesma, QR Code na tela e a palavra com o nosso moderador, Edeon. Os trabalhos são seus. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, nesse evento, onde se discute assuntos extremamente importantes para a cadeia produtiva do etanol de milho. Nós temos hoje aqui conosco importantes players sobre esse assunto, que é da logística do agro, logística do etanol. E nós temos hoje um desafio bastante grande, porque tem aumentado muito o volume de etanol, e nós temos que buscar os caminhos, os corredores de escoamento mais adequados, ou de menor custo, para que o etanol de milho de Mato Grosso possa ser competitivo em relação ao etanol produzido em outras regiões. Eu vou fazer uma apresentação curta sobre a questão de logística do agro, não vou entrar na logística do etanol, até porque nós temos aqui o Fernando da Ultracargo, que é especialista no assunto de combustíveis, de líquidos, o Pagô, que conhece muito dessa área também, principalmente da logística do Arco Norte, e o Cidinho Campos, que é o nosso senador, eterno senador, e que tem defendido o assunto de logística, não só no Senado Federal, como aqui no governo do Estado de Mato Grosso, capitaneando esse assunto aí da Nova Rota Oeste, que é extremamente importante também para o escoamento do etanol por rodovias duplicadas até Rondonópolis. Muito bem. Pode colocar a minha, por favor? Bem, nós podemos observar que o Brasil, em 2025, ele produziu 312,5 milhões de toneladas de soja e milho. Não estou falando dos outros produtos. Desse total, o Brasil exportou 175,5 milhões de toneladas. Do paralelo 16, que é essa linha pontilhada que pega ali Ilhéus, Brasília, Cuiabá, para o norte, é o que nós chamamos de Arco Norte. E esse Arco Norte, ele já responde hoje pelo escoamento de 34% de toda a soja e milho produzido no Brasil. Então,
nessa parte norte se produziu 218,4 milhões de toneladas, ou seja, 69,9%. O consumo já chegou a 59 milhões, graças ao próprio etanol. E nós exportamos pelo norte 59,7, que dá os 34, mas nós temos ainda um excedente de 99,7 milhões que desce para o sul e sudeste. Desce porque o mapa está em pé. Na região sul, ou no arco sul, nós temos uma produção de 94,1 milhões de toneladas, um consumo interno de 78,1 milhões. Por quê? Porque toda a indústria suinícola e avícola do Brasil está com uma concentração muito grande em Santa Catarina, Paraná e parte do Rio Grande do Sul. Então, ele tem um superávit pequeno, só de 16 milhões de toneladas, mas como ele recebe 99 milhões lá do norte, ele fica com 115,8 milhões de toneladas exportados pelo sul. Próximo, por favor. Está aí? Por favor. Nós temos vários corredores logísticos. Para o norte, nós temos o corredor da BR-364 com o Rio Madeira. Nós temos o corredor da BR-163 com o Rio Tapajós. O corredor da BR-158 com a hidrovia do Tocantins, a partir de Marabá, já começou a operar no escoamento de grãos. Temos o corredor que vai rodoviário até Redenção, depois rodoviário até Palmeirante, por ferrovia até Itaqui. Temos o corredor do Nordeste, que é o eixo da BR-242, que pega desde a região oeste da Bahia até Salvador. O corredor Sudeste, que é o eixo de Vitória, que pega parte da produção de Mato Grosso e também a produção de Goiás e de Minas. O corredor Sudeste, que é o eixo Santos. O corredor Sul, que o maior porto é Paranaguá, mas São Francisco do Sul também é muito importante. E o corredor que atende basicamente o Rio Grande do Sul, que é o corredor Sul. Tá. E aí, a gente começa a fazer uma análise do que custa isso, né? Esse dado é bem atualizado, é de março agora de 2026, e a gente considera Sorriso como sendo o polo maior de produção de soja e milho. Para se levar de caminhão 116,34 dólares até Santos, mais 53,35 dólares de marítimo, isso direcionado Sorriso, Xangai. De caminhão, nós teríamos caminhão até Rondonópolis, e de Rondonópolis até Santos, de trem, daria 96,30, com 53,35, daria 149,65. De caminhão para Miritituba, 64,63 dólares por tonelada, mais 24 dólares de barcaça até Barcarena. Mas aí nós tivemos uma subida muito grande do valor do frete marítimo. Não é normal isso, mas ele chegou a 68,25. Então, analisando esse quadro, hoje, quer dizer, em março, esse valor rodoviário, trem, por Santos, sai mais barato do que levar por Miritituba. Mas isso é temporário, porque uma análise que eu já tinha feito o ano passado, ele demonstrava ser o corredor mais econômico, esse de Miritituba-Barcarena. Aí nós temos o nosso concorrente, que é a Argentina, e o nosso concorrente, que é os Estados Unidos, cujo principal modo de transporte deles é o hidroviário, e está até bastante alto também, porque eles
normalmente trabalham com 18 dólares por tonelada, subiu para 28, mais 59 do marítimo. Vocês veem que o marítimo dele, que normalmente é o valor ou menos do valor do nosso, do Arco Norte, e aí nós chegamos a 87,98. Muita gente fala assim, ah, não, mas tem um corredor do Norte, ele é muito competitivo porque passa pelo Canal do Panamá. Grão não passa pelo Canal do Panamá. Grão contorna o Cabo da Boa Esperança e vai para a China. Então, o Norte, o Arco Norte, ele é muito competitivo para exportar para África, Europa, Estados Unidos. Isso aí nós somos imbatíveis pelo Arco Norte. Mas, para a China, ainda é mais econômico fazer por Santos, que não dá tanta volta. Isso aqui é só para se mostrar a importância do hidroviário. Um comboio de 50 mil toneladas, ele equivale a 500 vagões de 100 toneladas e a 1.163 carretas de 43 toneladas. Então, vocês veem o quanto é competitivo, ou seja, eu sempre falo que a hidrovia é o modo de transporte mais econômico e ecológico que existe, né? Porque, olha a diferença, um comboio que tem 3 empurradores, né, Pagô? Num comboio, 3 motores no empurrador, no comboio. No caso do trem, são 500 vagões, vai ter pelo menos 10 locomotivas, e caminhão, 1.163 motores. Então, sem dúvida alguma, é o mais econômico e ecológico. Isso aqui é só para vocês terem essa apresentação, depois vocês vão poder ter acesso. Esse aqui que eu queria chegar. Então, de acordo com o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, em 2034, 2035, Mato Grosso deve produzir 64,52 milhões de toneladas de soja, mas deve produzir 80,38 milhões de toneladas de milho. Então, a indústria de etanol pode crescer à vontade em Mato Grosso, que vai ter produto para ela. Nós não temos esse problema de abastecimento da indústria. Mato Grosso, ainda, esse ano, foi plantado 13 milhões de hectares de soja, e em cima dessa soja, 8 milhões de hectares de milho. Nós ainda temos áreas aptas à agricultura em Mato Grosso para mais 11 milhões de hectares, sem derrubar uma única árvore. Então, nós temos muito que crescer, incorporando áreas novas, como a área do norte do estado. Então, nós temos muita coisa para crescer. Nós exportamos pelo porto lá do Madeira, de Porto Velho, o ano passado foram 8 milhões e 900 mil toneladas. Tem uma capacidade instalada de 19 milhões. Pelo Rio Tapajós foram 17.400, com a capacidade instalada de 21.500. Para 2034, nós precisamos escoar pelo Tapajós 40 milhões de toneladas. Por Porto Velho, 30 milhões de toneladas, porque são 22 do Mato Grosso, mais uns 8 milhões de toneladas de Rondônia. Nós temos chegando aí a FICO, a FIOL, principalmente a FICO e a ferrovia Ferronorte, que liga Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. A FICO vai ser muito importante, porque ela estando pronta, ela vai poder pegar parte da produção da região nordeste de Mato Grosso e levar para Itaqui ou para Santos. Então, nós temos aí muitas possibilidades, muitas opções de investimento. Eu quero passar agora a palavra para o Fernando, que é da Ultracargo. Fernando.
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de participar desse painel, que é um tema relevante para a gente, né? Como o Edeon comentou agora, os gargalos logísticos estão aí e para a distribuição de toda esse produto, né? Essa crescente produção do etanol de milho, dos grãos, enfim, tudo que o Mato Grosso vem entregando nas últimas décadas, a infraestrutura não conseguiu acompanhar. Mas acho que esse é um lado desafiante. Eu vou falar um pouquinho do que a Ultracargo e do que o mercado precisa para a gente destravar valor e fomentar o crescimento dessa indústria. Falar um pouquinho da Ultracargo antes disso, a gente... Aqui, né? A gente é um grande operador de terminais ao longo de todo o território brasileiro. A gente atua em 6 portos, mais 3 terminais de interior. E a gente hoje é o maior operador independente de granéis líquidos do Brasil. Eu faço até uma analogia com a Transpetro, que é o grande operador, mas ela é muito focada na movimentação dos volumes da Petrobras. A gente atende todo o mercado há mais de 50 anos. A origem da Ultracargo, as movimentações eram focadas em químicos, né, onde a indústria petroquímica tinha uma relevância, em Aratu, em Suape, onde a gente está presente. Ao longo do tempo, derivados de petróleo, combustíveis, começou a ter um volume muito pujante e a gente foi posicionando todo esse nosso ecossistema de ativos para poder atender também essa demanda reprimida. E, além de estar inicialmente nos portos, a gente visualizou que a produção do Brasil estava crescendo muito no interior. A gente acaba posicionando alguns terminais no interior, já vislumbrando todo esse volume que se projetava há mais ou menos 7, 8 anos atrás, e a gente começou a investir nesses terminais de interior para poder ajudar a escoar toda essa produção. E quando a gente olha os terminais portuários e a questão da distribuição para poder levar a molécula mais próxima do consumo, não adianta olhar só os terminais, os tanques, a armazenagem desse produto. A gente tem que saber movimentar de uma forma mais eficiente, como o próprio Edeon comentou, acho que o Pagô também vai reforçar, o senador Cidinho também. A gente criou a tese dos corredores logísticos. Não adianta ter terminais, portos bem posicionados, se esses locais não têm sistemas viários eficientes para poder escoar todo esse volume de forma competitiva. E aí, quando, há 7 anos atrás, a gente fez uma análise dos mercados, como eu expliquei, a gente estava muito focado em um mercado químico, começamos a aumentar a nossa oferta de serviços para combustíveis em geral, nós nos deparamos com um produto que começou a crescer de forma muito acelerada, que é o etanol de milho. E, antecipadamente, a gente posicionou esses terminais em um corredor que já operamos de forma bastante conectada, integrada, e estamos agora indo para um segundo corredor. Quando a gente olha a produção, a projeção do balanço de etanol no Mato Grosso para os próximos anos, essa foto é para 2030, as projeções indicam que vai ter uma sobra de produto de 9 milhões de metros cúbicos de etanol. Esse etanol tem que sair do Mato Grosso de alguma maneira. E aonde seriam os principais pontos para atender o mercado aonde esse etanol deveria chegar? Ele está mais próximo da costa brasileira, o que é contraintuitivo. A gente está com a produção no meio do país, no centro do país, distâncias longas, e a gente tem que colocar esse produto de forma eficiente, próximo aos grandes centros consumidores.
Então, conseguir trazer essa molécula de forma mais eficiente exige uma infraestrutura pesada de terminais, capilarizada, conectada a modais de transportes de alta eficiência. E aí a gente cria a tese dos corredores que a gente já está operando. O primeiro corredor é esse corredor de Rondonópolis, que a gente tem um terminal conectado à ferrovia. Existe uma pera ferroviária que tem bastante eficiência. A gente colocou um terminal para operar derivados de petróleo e etanol. E já estamos operando isso de forma bem conectada aos produtores. Esse etanol, ele entra na ferrovia e vai até um outro terminal que a gente posicionou em Paulínia. Paulínia é o centro nervoso de combustíveis, né? E o etanol ali é um ponto muito importante, é um grande hub. A gente tem um terminal bem estruturado, com capacidade de 200 mil metros cúbicos. Esse terminal, a gente tem uma JV com a BP, que eu vi alguns colegas aqui, que a gente, anteriormente, quando a gente comprou esse terminal, ele não tinha um desvio ferroviário. A gente construiu um desvio ferroviário para descarregar e carregar 80 vagões, um trem tipo, sem ter que movimentar, sem ter que quebrar o trem, com muita eficiência. E esse terminal está conectado à refinaria Petrobras e está conectado ao sistema Logon, que é o etanol-duto, que acessa diversos mercados aonde esse etanol é consumido. Então, a gente está conectado de forma integrada, a gente consegue transportar e levar essa parte dessa molécula do Mato Grosso para esse sistema com modal ferroviário eficiente e conseguir distribuir em toda a região metropolitana. Temos um projeto de um desvio ferroviário no Porto de Santos, a gente tem uma autorização pela NTT. Acreditem, se quiser, hoje o Porto de Santos não tem como receber granel líquido pela ferrovia. O Porto de Santos recebe granel sólido, um volume muito forte, recebe celulose, que sai do Mato Grosso do Sul, de outras regiões, recebe até container de uma forma não estruturada, mas o granel líquido, que é um grande volume, tanto de importação de derivados, como possível exportação de etanol, ainda a gente não tem. A gente foi a primeira empresa a fazer o pedido, pedir autorização para a NTT. A gente tem hoje uma área para fazer um desvio ferroviário, e a gente só estava esperando para fazer esse desvio, porque a gente conseguiu um novo desafio, a gente conseguiu destravar, que a falta de capacidade de berços no Porto de Santos, para a gente escoar de forma mais competitiva. Existe muita demurrage no Porto de Santos para o granel líquido. A gente conseguiu a assinatura para a construção, junto à APS, de 2 novos berços de atracação, que vai beneficiar de forma estruturada todo o escoamento do etanol, que a gente ouviu pela manhã nos painéis, tanto FS como Impasa. O Gustavo Mariano foi um entusiasta, que a gente vai conseguir escoar todo esse produto a partir do Porto de Santos. O segundo corredor, que é o corredor que está destacado ali, indo sentido Vila do Conde, é um dos corredores mais competitivos para escoar esse etanol. A gente tem um terminal em Vila do Conde que a gente opera desde 2022, a gente venceu um leilão, e a partir dos carregamentos desse etanol em Miritituba, a gente consegue levar esse etanol subindo do Mato Grosso, entrando na hidrovia, anda 1.000 quilômetros, percorre 1.000 quilômetros, chega em Vila do Conde, e isso pode ser exportado. Um terceiro corredor é o Itaqui. A gente já tinha um terminal com desvio ferroviário, e colocamos um terminal Greenfield na região de Palmeirante, que é uma região pujante de grãos, obviamente necessita muito de combustíveis para abastecer todo o maquinário agrícola, e também existem projetos de etanol de milho para entrar nesse terminal e ir para a região metropolitana de Itaqui. Mas eu queria ressaltar muito aqui esse novo corredor que a gente vem vislumbrando, que é a Vila do Conde, que é um corredor muito promissor. Como o Deon comentou sobre o paralelo 16 para cima,
essa produção ela é mais viável, ela consegue chegar de uma forma mais eficiente no destino, se o centro-norte subir esse produto e não descer como é feito hoje. Quando a gente olha todos esses desafios, por outro lado, a gente tem a ótica da oportunidade. A gente vê que os gargalos logísticos estão aí, a capacidade de produção no Brasil e as projeções de volume, eu acho que a notícia não boa, que na minha visão elas estão sempre erradas, porque o agro sempre surpreende e a parte boa da história é positivo, sempre surpreende para o lado de mais volume. E aí é contraintuitivo quando a gente olha a infraestrutura. A infraestrutura sempre vem com a projeção de conseguir destravar alguns volumes, destravar ativos para conseguir equalizar essa oferta e demanda, e sempre tem os seus atrasos, os seus desafios. Sempre buscamos a segurança jurídica, regulatória, ambiental para fazer os investimentos, e isso acaba acontecendo de uma forma mais tímida quando comparado à capacidade de produção do agronegócio. Então, pensando no Brasil, que tem uma extensão territorial, que eu comentei, gigantesca, a gente precisa de capacidade de terminais, de modais de transportes eficientes, todo esse gargalo de infraestrutura, toda essa questão de burocracia, de regulação, de equilíbrio fiscal também, muito importante na logística, isso resulta em custos elevados, mas a multimodalidade, operando em corredores com mais capacidade, gera, obviamente, mais produtividade, e os ativos em locais estratégicos contribuem para isso. Eu já falei um pouco dos corredores, a gente vai reforçar cada vez mais nossa posição, meu tempo está acabando, e a gente acredita muito na tese do etanol de milho entre os dois corredores, tanto para atender o mercado interno, como eu comentei, na região de grande população mais litorânea, como para uma possível exportação estruturada. Acho que a última mensagem que eu queria deixar é que a infraestrutura, sem infraestrutura, a commodity não escala. Eu trabalhei também no ramo de mineração no passado, e a primeira vez que eu fui visitar um local de exploração de minério, tinha um senhor já de bastante idade que operava a mina, e eu olhei e ele falou, isso aqui é pedra, isso sem logística é pedra, isso com logística é minério, isso serve de alguma maneira para o etanol. O etanol está aqui no centro do Mato Grosso, a agricultura fazendo sua parte, e a gente, como um dos operadores de infraestrutura, é a nossa missão, é o nosso objetivo conseguir destravar esses investimentos e colocar os ativos nos lugares para fomentar e destravar cada vez o valor dessa indústria. Obrigado. Obrigado, Fernando. Pagou, seus comentários. Bom, boa tarde. Agradeço aí especialmente ao Plínio de ter me concedido esses 10 longos minutos que eu vou falar agora. A nossa logística, nossa infraestrutura está sempre aquém da necessidade que nós temos. O setor agropecuário e até o setor de mineração crescem muito mais do que a capacidade que os governos têm, e até governos mais iniciativa privada têm, de fazer uma infraestrutura condizente com essa necessidade de desenvolvimento. E no Mato Grosso isso não é diferente. Eu escuto constantemente o setor produtivo reclamando das estradas em condições precárias ou reclamando que não existe ainda estradas pavimentadas, mas a verdade é que, na ânsia de se produzir cada vez mais e aproveitar os mercados nacionais e internacionais, o setor da agropecuária avança numa velocidade muito superior à que o Estado tem capacidade de investimento. E aí, tanto para o Mato Grosso como para o Brasil, nós precisamos ter soluções para isso. E soluções para isso nascem de bons projetos, de bom planejamento de longo prazo,
e principalmente de financiamentos nacionais e internacionais. E temos até, senador Cidinho, um problema de crise orçamentária fundamental, porque quando você vai trazer um empréstimo internacional para a infraestrutura, você sempre tem o problema do teto, e a consequência é que tem dinheiro lá fora para chegar para empréstimos a governo do Estado e ao governo federal, mas exatamente essa questão do teto nos impede de adentrar com esses recursos que seriam fundamentais e necessários para a infraestrutura. No setor ferroviário, os investimentos que estão previstos para os próximos anos praticamente não se cresce com capacidade de transporte. Não se consegue, vamos falar aqui no setor de algodão, nunca conseguimos passar de 30% das cargas que chegam no porto transportadas pelo sistema ferroviário. E todos os projetos ferroviários que estão se falando aí e que efetivamente estão se implantando são projetos de médio para longo prazo. Então, vamos ter que continuar andando pelas boas ou ruins rodovias nacionais. E, para isso, precisamos de um autêntico novo programa de ampliação da capacidade rodoviária para que a gente consiga chegar em 2030 para recepcionar as 450 milhões de toneladas que vão passar só para os principais eixos estruturantes nacionais, que são 46 mil quilômetros. 30 mil quilômetros na mão do DENIT e 16 mil na mão das concessionárias. Por esses 46 mil quilômetros, vão passar, então, os 450 milhões de toneladas de 2030 só do setor primário. Então, precisamos, obviamente, destravar a questão da entrada de investimentos no Brasil. Isso vai ser um trabalho que vai ter que ser feito pelo Executivo e Legislativo nos próximos 2, 3 anos, para que a gente tenha os recursos necessários. E aqui no Mato Grosso não vai ser diferente, nós temos que ter soluções. Apesar de ter um bom FETAB, o orçamento do FETAB não é suficiente para fazer frente à manutenção rodoviária, porque toda vez que você constrói mais estradas, você não pode esquecer da manutenção. E outro detalhe, qualquer lugar que você abre uma estrada no Mato Grosso, imediatamente se oferece 300, 400 mil toneladas naquele novo ramal de produção. E a consequência disso, vem novos planos, como, por exemplo, agora a reforma de pastagens, em que você, principalmente em algumas regiões do Mato Grosso, você vai plantar nessas reforma de pastagem, e a consequência disso é que você vai ter muito mais movimento, insumos chegando, produtos saindo, e, obviamente, precisa de investimentos. E esses investimentos você não consegue fazer frente só com os recursos que o contribuinte põe no cofre do Estado. Então, tem que ser buscado soluções, encontrado soluções que nos permitam fazer frente a esse novo ciclo de desenvolvimento que chega, que é um ciclo agroindustrial. E não só o agroindustrial, como o mundo compra no Brasil uma série de coisas que não comprava até antes da pandemia. Se a pandemia foi uma desgraça e matou muita gente, também fez muitos países pensar de novo em segurança alimentar e fazer com que saíssem buscando pelo mundo onde que podiam buscar os produtos necessários para essa segurança alimentar. E o Brasil é um desses países. E a consequência é que, especialmente o Centro-Oeste, onde que você tem uma capacidade de produzir com muito mais velocidade, com tecnologia, com boa estrutura, com até um conhecimento tecnológico avançado, obviamente as demandas mundiais chegam aqui e nós estamos sendo exigidos não só no soja, no milho, mas no sorgo, no grão de bico, no gergelim, no feijão, vários tipos de feijão o Mato Grosso exporta para o mundo, e aí vem as proteínas animais, né? E a consequência disso também que agora, com essa grande indústria, que nos últimos 5 anos cresceu extraordinariamente do etanol, faz com que se tenha uma exigência cada maior de uma infraestrutura e de uma eficiência de logística. Os corredores, como foram citados aí, estão aí para nos ajudar, mas ainda são corredores precários, né? E aí, o que aconteceu exatamente, principalmente nos últimos 15 meses, por uma série de circunstâncias? O valor do frete da carga rodoviária aumentou em 28% nos últimos 15 meses. Motivado, primeiro,
pelo excesso de multa no peso bruto por eixo, pelo excesso de multa na tabela de frete, pela jornada dos motoristas que são obrigados, por lei, ficar 11 horas parados por dia, precariedade das estradas, gargalo portuário e agora, nos últimos 40 dias, o aumento do diesel. Então, o frete rodoviário encareceu 28%. E isso, ele impacta diretamente na mesa do consumidor, mas também impacta na lucratividade de todos os negócios que dependem essencialmente do transporte rodoviário, porque nós temos apenas alguns trechos ferroviários que nos levam aos portos ou que nos levam ao setor industrial. Então, nós precisamos trabalhar nessa matriz de problemas que está posto, né? E aí eu estou dizendo que a AMPA, que é a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão, a AproSoja, também trabalhando junto, a Abrapa, lá em Brasília, o IPA, Instituto Pensar Agropecuário, estão debruçados para encontrar soluções que nos permitam, nos próximos 2 anos, conseguir superar todos esses problemas, ou algum desses problemas, encaminhar novos problemas para serem resolvidos e fazer com que a gente consiga efetivamente ter mais competitividade. O EDEON mostrou um dado aí bastante preocupante, que é o Arco Norte perdendo competitividade com relação a Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul. É uma realidade, nesse momento é uma realidade. E ainda temos os problemas da sazonalidade, que por mais que nós temos uma excepcional infraestrutura nos rios da Amazônia, com navegação, com portos, com grandes comboios, com competitividade, a sazonalidade faz com que, exatamente na estiagem dos grandes rios, faz com que a gente perca meses e meses sem poder navegar corretamente em grandes comboios e a consequência é que se aumenta também os custos. Então, como resolver essa equação? Não vai ser agora, nesses últimos 12 segundos que eu tenho aqui para falar com vocês, que eu vou poder dar uma solução. Mas eu quero dizer que estamos trabalhando de maneira em conjunto com muitas entidades. Só no IPA são 57 entidades reunidas lá, fazendo com que a gente possa, através de leis, através de soluções, tanto no Executivo como no Legislativo, fazer o aprimoramento dessa infraestrutura tão necessária, tanto para o ir e vir das pessoas, como também para que a gente possa reduzir o custo do Brasil, efetivamente reduzir o custo do Brasil. Porque, Plínio, se nós não conseguirmos reduzir o custo do Brasil, a consequência é que nós vamos perder competitividade a nível mundial. Ninguém vai ficar dizendo, Brasil, meu amiguinho, pode produzir com custo mais alto. Vamos buscar a Austrália, vamos buscar outros países no mundo para substituir os nossos produtos. E mais, temos um problema muito sério, que as regras IMO de navegação vão impactar a partir do ano que vem diretamente no transporte de longo curso. E como os navios não conseguem fazer uma conversão de uma hora para outra nos motores, no funcionamento dos motores, o que a gente faz? Vai ter um longo tempo pela frente que nós vamos trabalhar com multas, com excesso de frete rodoviário marítimo de longo curso. E a consequência também vai trazer impacto direto ao nosso negócio, à lucratividade do nosso negócio, porque, obviamente, nós estamos principalmente longe da Ásia, que na Ásia estão nossos principais compradores. Uma notícia boa, a Vale acabou de fechar um acordo com o estaleiro chinês e vai produzir o primeiro grande navio de transporte de minério, 325 toneladas de etanol de milho. 30 a 70, e eu fiz uma conta rápida, né, desses 30% sendo queimado nos motores desses grandes navios que fazem um longo curso, e isso significa, se nos próximos 10 anos, nós conseguimos apenas modificar 30% da frota mundial, isso vai significar para o etanol mais uma necessidade de 15 milhões de metros cúbicos de etanol de milho para ser, obviamente, consumido por esses motores, reduzir as emissões de CO2 e, obviamente, isso faz com que a gente vislumbre para esse setor, o setor de milho, esse setor do etanol, quer dizer, uma
uma competitividade muito boa, um mercado excepcional, e precisamos trabalhar nisso. E por isso, Plínio, já faço mais uma vez aqui um convite, um desafio, uma ousadia da minha parte. Você está sentado do lado do diretor da Biosul, e está aí também o pessoal da Unim, que a gente possa, lá em Sorriso, fazer um grande, no teu grande evento, no grande evento da Prefeitura de Sorriso, levar lá os armadores de longo curso, não só as grandes companhias de contêiner, mas o armador de longo curso, para que a gente possa, então, debater esse assunto, ver como é que nós possamos contribuir, levar lá o nosso ministro de Minas e Energia, fazer um programa de longo prazo para que a gente consiga efetivamente contribuir e permitir que essa navegação internacional, além de queimar o bunker, queime também o nosso etanol aqui. Então, por enquanto, muito obrigado, um grande abraço a todos e no próximo evento vou dar algumas soluções lá em Sorriso. Obrigado. Obrigado, Pagô. Senador Cidinho, a palavra é sua. Obrigado, Adriano. Boa tarde a todos. Fernando, os colegas do painel, meu amigo Pagô, doutor Plínio, obrigado pela oportunidade. E o tema da nossa palestra é canal de distribuição. Está aqui eu, está aqui o Roberto Madureira e o João Vitor, que são diretores da Nova Rota do Oeste, para falar um pouquinho sobre a nossa concessionária Nova Rota do Oeste. Primeiramente, temos um vídeo aí rapidamente para passar. Não sei se está na tela já, pode passar o vídeo primeiro. Ei, meu filho, você não sabe o que eu já passei nessa rodovia. Este asfalto e essa do... Ei, meu filho, você não sabe o que eu já passei nessa rodovia. Este asfalto e essa duplicação era um sonho que eu achei que eu não ia ver. Era difícil assim mesmo, pai? Difícil? Qualquer emergência era um sufoco. Escoar a produção, então, cada viagem era uma luta. Agora dá gosto de pegar a estrada, é outra realidade. Aproveita, meu filho, que o nosso Mato Grosso está voando. Em 2025, a nova Rota do Oeste e o governo de Mato Grosso intensificaram ainda mais as obras na BR-163. Foram entregues 130 quilômetros de pista nova duplicada, 30 quilômetros a mais do que em 2024. E o que antes era apenas um sonho distante se transformou na maior obra rodoviária do país. Engenharia de ponta, padrão altíssimo de qualidade. Em 2025, um trecho entre Sorriso e Sinop foi reconhecido com o prêmio de asfalto mais confortável do Brasil, com um patamar comparável às melhores rodovias europeias. As obras abraçaram Mato Grosso de ponta a ponta. Da rodovia dos Imigrantes em Cuiabá e Várzea Grande, Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso até Sinop. Além da duplicação e recuperação de pistas, foram entregues 4 novos viadutos, 4 passarelas que protegem pedestres e ciclistas e a nova sede da ANTT em Sinop. Uma BR-163 inteligente, conectada e monitorada de ponta a ponta, eliminando pontos cegos e levando socorro rápido sempre que preciso. Tecnologia que zela pela segurança de quem transporta as riquezas do nosso estado e de cada família que viaja por essa rodovia. Com mais segurança, tecnologia e conscientização, o número de acidentes caiu 39% e as fatalidades despencaram 83%. Porque cada vida preservada, cada pai que volta para casa, cada filho que cresce em segurança, essa é a nossa maior conquista. Nova Rota do Oeste. O nosso caminho é cuidar do seu. Pela BR-163, hoje passa aí 80% aproximadamente da produção do estado do Mato Grosso. E o etanol não é diferente, como falou o Fernando aqui, através aí da base de Rondonópolis, ou Paulínia, ou para a região norte, também passa pela BR-163. E desde que
o governo do Estado do Mato Grosso, através do MTPAR, assumiu a concessão. Isso foi em 2025, 2024, agora vai para maio, vai fazer 3 anos, né? Essa era uma concessão que teve uma frustração, deixa eu passar aqui do TAC, da troca de controle, como eu falei que foi em 2024, né? E foi uma concessão frustrada, que muito se procurou uma alternativa para poder se resolver essa situação. Lá em 2014 foi feita a concessão, 2016 apenas 2 anos, em 2016 as obras foram suspensas, né? E aí, durante todo um processo que demorou de 2016 até 2024, não foram 8 anos que praticamente não se tiveram obras na BR-163, até que o governo do Estado de Mato Grosso e o MTPAR assumiu a concessão. É uma modalidade totalmente diferente, que foi a primeira vez, né, que se tem notícia que um órgão público assumiu uma empresa privada, né? Geralmente é o contrário, né? Se faz a desestatização. E nesse caso, a gente fez uma estatização, mas necessário, porque era a única forma de que pudesse resolver os passivos que existia na antiga concessionária, de passivos regulatórios, de dívidas que existiam, pagando juros altíssimos, e aqui o pedágio que se arrecadava naquele momento, basicamente só se pagava juro e fazia um simples tampa-buraco, não conseguia fazer investimento. Quando a gente assumiu, o passivo regulatório foi suspenso, em função desse TAC que a gente estabeleceu, e esse TAC está sendo cumprido, um cronograma de obras até mais adiantado, que está estabelecido no TAC, muito mais adiantado. E a dívida, nós temos uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões de reais com um pool de bancos, né? E essa dívida a gente pagou ela com 450 milhões de reais. Inclusive tem até alguma polêmica aí da mídia. Esses dias um ex-senador foi lá em Brasília, fala, mas a Rota do Oeste, a MTPAR criou um fundo, né? Esse fundo está ligado à REAG, e a REAG está ligada ao Banco Master, né? E tem pessoas que não entendem e até ficam julgando, né? E falando bobagem, né? Na época que nós fomos pagar essa dívida com os bancos, a dívida era 1 bi 100, nós conseguimos um recanto, né, de 50%, então tinham ali um ganho de imposto de renda. A gente criou um fundo ali, ancorou ali na REAG, que até então não tinha nenhuma suspeita, era a melhor empresa nesse sentido do Brasil, né? Ancoramos na REAG e nós tivemos uma economia no imposto de renda de 190 milhões, o que era, para a gente pagar mais de 600 milhões, a gente pagou 450, né? Então, só criamos um fundo naquele momento para poder fazer esse pagamento dessa dívida, ganhar essa operação tributária, que para nós era importante, para o Estado do Mato Grosso é importante, então tivemos um ganho, e esse fundo só foi utilizado naquele momento para esse fim, e tem pessoas que às vezes deturpam, e às vezes falam bobagem sem saber. Mas, enfim, vamos falar do que é bom, né? Então, o valor dos investimentos, no primeiro momento o Estado colocou 1 bilhão e 200, hoje, entre o que o Estado colocou no início da troca de controle, e mais depois os investimentos em contrapartida, então de 2 bilhões e 300 foram aportados pelo Estado, e nós tivemos aí um financiamento do BNDES de 5 bilhões e 300 milhões de reais, que nós estamos utilizando esse recurso conforme a necessidade. Nós temos aprovado lá o financiamento, conforme vai ter necessidade, o banco vai liberando os recursos, a gente vai aplicando na rodovia. Acredito que a gente aplicou 40%, João, do valor desses 5 bi 300, a gente já utilizou 40%, ainda tem bastante recursos para ser aplicado, e nós vamos aplicar nos próximos meses, nos próximos anos. E vamos falar, então, um pouco da nova rota. Nosso trecho de concessão é 850 quilômetros, da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop, é o trecho que está sob a nossa responsabilidade, né? E nós temos 9 praças de pedágio, 12 pontos de serviço de atendimento de urgência, que nós estamos todos eles reformando, fazendo melhorias, né? E tinha algum trecho que o Paulo sabe muito bem, que ele trabalhou muito, que nessa concessão também teve uma questão que uma parte do trecho, na época, ficou para o DENIT, né? E o DENIT também não conseguiu fazer o que era a obrigatoriedade do DENIT, que é a duplicação do Imigrantes, a duplicação de Várzea Grande até Rosário Oeste, e também a duplicação que foi feita ao longo do tempo de Cuiabá a Rondonópolis. E só o ano passado, a gente assumiu, tem basicamente 6 meses, que a gente assumiu esse trecho do DENIT, veio para a responsabilidade também da nova Rota do Oeste.
Aí a estrutura nossa, nós temos uma equipe de 1.072 funcionários diretos, e hoje estamos aí com a questão das obras, com mais 5.000 pessoas trabalhando ou indiretamente nas obras, ou através dos prestadores de serviço nossos, dos médicos, socorristas, enfermeiros, etc. As obras em execução de 2026, né, com o cronograma como nós estamos, né, nós estamos de Lucas do Rio Verde a Sorriso, 44 quilômetros, terminamos agora, em dezembro de 26, essa duplicação de Lucas do Rio Verde a Sorriso, e quando a gente fala que vamos fazer uma pista, nós fazemos uma pista nova, e a pista velha, praticamente, nós refazemos ela toda novamente. Então, quando você fala de 44 quilômetros, no final é 88, porque a gente refaz toda a pista antiga. Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, a gente termina agora em novembro de 2026, praticamente falta um pequeno trecho para ser concluído. Posto Gil, a Nova Mutum, já foi concluído, agora algumas obras de arte, um viaduto, alguns pequenos retálculos, mas aí essa obra já está pronta. Jangada Rosário Oeste, ela já foi contratada, já foi dada a ordem de serviço, e teremos aí a previsão de entrega dela mais para frente, um pouco, em dezembro de 2028. Várzea Grande Jangada também já foi contratada, já está em obra, o pequeno trecho já foi pronto. Esse ano, outra parte vai avançar e terminamos no final do ano que vem. Sinop, que é o trecho de Sorriso a Sinop, aliás, travessia urbana de Sinop, a gente também entrega agora em dezembro de 2026, inclusive com vários viadutos que vão ser feitos nesse período urbano de Sinop, acho que são 6 viadutos, né? Sorriso a Sinop, também são 52 quilômetros, entregamos agora em dezembro de 2026, também esse trecho totalmente duplicado. O contorno de Lucas, nós estamos já com o contrato pronto, esse projeto, o contorno de Lucas, não estava nas nossas obrigações também, mas entendendo que era uma necessidade, nós vamos investir ali aproximadamente 700 milhões para construir um contorno em Lucas do Rio Verde, já que é a única cidade da região norte que o perímetro urbano não é duplicado. E a rodovia dos imigrantes, que era um grande gargalo, que é aqui em Cuiabá e Várzea Grande, que as pessoas quando chegavam ali, às vezes o caminhão, a carreta, um carro demorava 2 horas, 3 horas para passar esse perímetro. O trecho de Cuiabá, a gente já entregou uma parte, esse ano concluímos ele totalmente, e da mesma forma, o trecho de Várzea Grande e até a nova ponte sobre o Rio Cuiabá, inauguramos há poucos dias. E os benefícios da troca de controle, né, já foi falado no vídeo, que é além o ganho de tempo dessas obras que tem feito, né, e das melhorias, também é a questão da redução de acidentes com óbitos, 95%, onde já está duplicado, tivemos uma redução de 95% dos acidentes com óbitos. Então, além de tudo, dos benefícios, eu já falei antes, de trafegar com mais segurança, com mais rapidez, mas também a questão de poupar vidas. Hoje, nós estamos com 244 quilômetros de duplicação entregue, como já falei, 95% menos de mortes, né? 8 anos que era para ser executadas essas obras do TAC, nós estamos executando ela em 4 anos, 28 menos tempo se gasta de viagem hoje, vai ser muito mais ao longo, quando tiver ela concluída. Então, você imagina que se você gastava 10 horas de Rondonópolis do Sinop, hoje você já está gastando só 7 horas, você já está ganhando 3 horas. Né? Ao final, isso vai ser mais ainda. Então, isso é muito interessante e realmente facilita o escoamento da nossa produção com agilidade e segurança. E, só para concluir, né, nós estamos falando em canal de distribuição, e eu participo de alguns movimentos de acompanhamento, né, e acompanho esse crescimento do etanol no estado do Mato Grosso, né, e um projeto que está começando a nascer, que vocês vão ouvir falar muito nos próximos dias, nos próximos meses, que já existe, por parte do governo federal, um total interesse de colocar no PAC, né, esse alcoduto. Existem as empresas que têm interesse nesse investimento, que é o investimento da construção do alcoduto de Sinop a Paulínia. No primeiro trecho, Sinop a Rondonópolis, depois Sinop a Paulínia. E serão dos 2.100 quilômetros de duto, né? Isso vai fazer com que o Mato Grosso realmente, além da rodovia duplicada, das ferrovias que estão em construção, com o alcoduto a gente vai ficar muito competitivo, não só o Mato Grosso, como o Mato Grosso do Sul, porque
o trecho desse o aqueduto, ele sai de Sinop, passa Nova Mutum, Cuiabá, Rondonópolis, Campo Grande, Araçatuba, Paulínia, chegando até em Paulínia. Então, hoje, a gente tem uma produção de etanol aí na faixa, acredito, de 8 milhões de toneladas, né? Esse aqueduto está projetado para 13 milhões de toneladas de metros cúbicos. Então, quer dizer, no aqueduto de 13 milhões de metros cúbicos, nós já temos uma produção de 8. Então, praticamente, 70% que vai se transportar, nós já temos hoje. É um investimento de 22 bilhões de reais, né? Mas que tem, como eu já disse antes, investidores, empresas interessadas, e também tem por parte do governo federal total interesse nesse aqueduto, que realmente será um novo momento para os biocombustíveis, especialmente o etanol, aqui no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E meu tempo já está esgotado. Muito obrigado. Desculpa se eu extrapolei o tempo. Muito obrigado, senador Cidinho. Só para poder concluir alguns comentários, o trecho que nós temos, e aí se falou aqui, o Fernando falou, o Pagô falou, o Cidinho falou dessa logística, principalmente desse duto, né? Duto do álcool para Paulínia. Nós temos, de acordo com o que foi colocado o mapa pelo Fernando, vários estados brasileiros que são deficitários em abastecimento de etanol. Nós dois conversando, a gente viu que uma logística que fica muito boa, lógico, ela não vai concorrer com um aqueduto, é a logística de se levar para o Arco Norte, levar para Miritituba, de lá embarcar para Barcarena e de lá abastecer por navios todo o Nordeste do Brasil e os estados que são mais deficitários. A concessão da BR-163 de Sinop a Miritituba, ela está passando agora por uma fase de audiências públicas para transformar o que era uma concessão de 10 anos, que era o tempo que se esperava fazer a Ferrogrão, para uma concessão de mais 15 anos. Ou seja, são 5 que restam para ela, mais 15 anos, então ela vai ter 20 anos de concessão. A licitação do processo competitivo deve acontecer em outubro, por aí, né? Isso é o que se espera. E esse processo, ele vai permitir que se aconteçam melhorias. Então, a duplicação de Sinop até Guarantã, as melhorias no Pará, com terceiras faixas, correções de curva, vias marginais e, principalmente, os acessos ao Tapajós, quer seja Miritituba, que o acesso deve ficar pronto até outubro, porque senão a empresa não vai poder entrar no processo competitivo, ela tem que aprontar isso até outubro. 2027 seria pavimentado o acesso a Itapacurá e 2028 ou 2029 o acesso até Santarenzinho. Então, aquela região ficaria toda contemplada. E nós não podemos esquecer da Ferrogrão. Nós estamos continuando a trabalhar para viabilizar a Ferrogrão, porque é o grande modal para que nós possamos atingir toda a região norte. Então, era só essas informações complementares que eu queria passar para vocês. E o Pagô quer falar alguma coisa? Só um assunto aqui, fazendo uma consultoria gratuita, não vou emitir nota fiscal. Esse assunto do etanol para o Nordeste tem uma metodologia que seria excepcional, que é levar até Miritituba, ou melhor dizendo, levar até Santarém,
Em Santarém, você ter, em vez de você levar para Barcarena, você vai com esse produto até Santarém. Em Santarém, você coloca em balsas autopropulsadas de 10 mil, 15 mil toneladas, você leva para um hub em Itaqui, e aí você irriga o Nordeste. Essa é a melhor solução logística e mais competitiva. Muito obrigado, Pagô. Bom, eu gostaria de agradecer aos meus parceiros aqui de painel pelas palavras e pelos ensinamentos que foram dados aqui. Muito obrigado a todos. Muito bem, muitíssimo obrigado, Deon Vaz Ferreira, Fernando de Ré, Luiz Antônio Pagô e Cidinho Santos, pela participação, nos trazendo aqui esse panorama, né, de todos os avanços e também os entraves que serão solucionados certamente quando a gente fala em logística de distribuição. Recebendo mais uma vez, então, os aplausos enquanto a gente faz aqui a foto oficial. Nosso 6º painel.